Já estamos de volta. Nosso convidado é o mestre em educação, Rafael Dias Silva, criador do projeto Libras na Ciência. Rafael, nós estávamos falando no bloco anterior sobre vestibular, sobre provas, e você falou da dificuldade que os alunos deficientes auditivos têm em fazer provas desse jeito. Em 2017, o Enem lançou como tema de redação já a dificuldade do ensino para as pessoas com deficiência auditiva. Você acha que isso daí chamou a atenção das pessoas, criou um debate, melhorou a discussão sobre o assunto no Brasil? Ou seja, toda vez que se discute, se descortina, né? Então, amplia mais a interesse das pessoas. Você acha que isso melhorou? Eu acredito que sim. Foi um grande passo, eu acredito, do INEP para colocar esse tema que gerou, na época, bastante polêmica, né? Críticas diversas. Muitas críticas, mas eu acho que o saldo depois desses 2 anos aí de atividades envolvidos a educação de surdos no Brasil só ganhou com esse debate, né? Eu acho que colocou um pouco para as pessoas que existem diferenças, né? Eu acho que essas diferenças elas estavam bastante escondidas, né, nesse processo de educação no Brasil. Então, eu acho que no momento que você abre isso para jovens que estavam terminando o ensino médio, né, e colocar para eles que, olha, existem alunos como você que passaram e que passam por um processo de educação com atividades, metodologias muito limitantes, né? E como competir num processo de vestibular assim, né? Então, acho que foi muito interessante, eu gostei muito do efeito que causou o Enem em 2017. Eu não digo que todo mundo, mas uma grande parte dos alunos que são realmente interessados em progredir na carreira, após uma redação dessa, vai pesquisar e saber do que se trata, Sim, né? né? Porque eu falei sobre o quê? Exatamente, né? Há um envolvimento, né? Eu lembro que no domingo, na segunda-feira, vários meios de comunicação, como eu costumo dar bastante entrevistas, né, me procuraram querendo saber mais, né? Eu lembro que na segunda-feira eu dei mais de 25 entrevistas, né? Você vê que realmente foi uma demanda bem intensa e que levou essa discussão, acho que o principal, né, para dentro da casa das pessoas, das famílias, né? Eu acho que foi muito interessante eu perceber os meus alunos, né, durante essa semana, querendo saber mais, indo atrás de informação, né, quantos surdos tem no Brasil. Foi o momento que as pessoas descobriram que o país é bilíngue, né? Então, isso gerou, ainda gera ainda, né? Hoje, desde esse momento, lá onde eu trabalho, nas formações de Libras, a gente só tem turmas de alunos interessados em fazer o curso de Libras. Então, isso já um fenômeno que nasceu lá em 2017. Não só a educação inclusiva, ou seja, a educação para todos, né? Mas a educação, de uma maneira geral, no Brasil, tem gerado muita discussão. E a grande maioria dos críticos e dos entendidos em educação dizem que nós estamos num caminho meio que tortuoso, meio ruim. Uns falam que nós temos que mudar o sistema educacional brasileiro, outros falam que tem que fazer correção de rota, outros falam que tem que fazer um acerto aqui e ali. Como que você avalia as ferramentas que estão sendo usadas hoje para o sistema educacional? Eu acho que ainda a gente precisa melhorar a coleta desses dados, né? E fora a coleta desses dados, a análise desses dados, quem que são as pessoas responsáveis por analisar esses números, né? Eu acho que a partir desse momento, com esses dados apurados, avaliados, sentar numa mesa e discutir realmente qual que são as melhores estratégias para lidar com aquele aluno, né? Seja ele de qual deficiência for, né? Infelizmente a gente consegue perceber isso, que às vezes o Brasil vai muito para frente com relação a algumas políticas públicas voltadas à educação, mas também às vezes volta muito
muito para trás, né, de políticas públicas. Então, esse vai e vem, eu consigo perceber que a gente perde muito, né? E todos perdem, né? Não é só o aluno em sala de aula, mas a sociedade brasileira perde, de uma forma geral. De uma forma simplista, alguns chegam e falam assim, precisa melhorar o salário do professor. Tá, só isso? Não, a educação é uma coisa muito mais complexa que isso. Precisa primeiro despertar o interesse, né, de todos, e aí por diante. Bom, Rafael, todas as escolas têm a obrigatoriedade de ter um intérprete de Libras? O que diz a legislação a respeito disso? A legislação ela é clara e ela deixa realmente marcante isso. Entrou um aluno surdo, precisamos organizar um professor, um intérprete para acompanhar todo o processo educacional daquele aluno, né? E aí isso ganha vários nomes, né? No estado isso ganha professor interlocutor, na prefeitura tem instrutores, tem professores de apoio ou até mesmo intérpretes, mas são profissionais, né, que precisam acompanhar este aluno em tempo integral, em todas as atividades, em todas as ações desse aluno em sala de aula. Quando você fala a escola é obrigada a colocar um intérprete de Libras na sala de aula ou o surdo leva o intérprete de Libras dele? A escola ela é obrigada a organizar. E ele geralmente vai acompanhar o professor. Isso, na verdade a sala acaba tendo dois professores, né? Um professor titular, que a gente costuma chamar assim, né? Que é aquele que realmente é o da disciplina, né? Que ele vai, então pensando no professor de português. Então esse professor, ele é formado em letras e aí junto na sala vai esse professor interlocutor ou intérprete, que, na verdade, ele pode ter qualquer formação, não precisa ter alguma especialização, né? Mas ele acompanha este aluno com todos os outros professores. As escolas, de uma maneira geral, seja ela particular ou do governo, ela é obrigada a aceitar um deficiente auditivo? Sim. Sempre? Sempre. Não tem como fugir? Não. O que eu percebo, como eu tenho um projeto de vestibular, né, o que eu vi ao longo desses anos, que infelizmente na questão da iniciativa privada, muitos, por exemplo, cursinhos que a gente conhece, né, eles acabam recusando a entrada de alunos surdos em virtude dessa justificativa de aumentar custo, né? Mas na esfera pública, a gente tem uma lei que cumpre isso, né? Só com a presença do intérprete de Libras na sala de aula, você já acha que já é suficiente para o aluno? Não, né? Voltamos lá na questão de... É um conjunto, né? Então, é um conjunto. Ter a presença desse professor, né, desse intérprete junto com esse aluno. A gente precisa ter uma formação continuada desse profissional. Então, esse profissional, ele precisa entender que para o desenvolvimento de materiais para os surdos, a gente precisa de ferramentas diferentes, né? Então, a gente precisa de instrumentos mais visuais, porque o surdo ele é imagético, então ele precisa de imagens. Então, a gente precisa recorrer a vídeos, né? Outras estratégias educacionais. No modelo giz e livro, é muito precário essa forma de ensinar o surdo. Não só o surdo, né? Hoje a gente sabe que as metodologias de educação, elas estão avançando muito, né? E a gente sabe que o desenvolvimento de mapas conceituais em sala de aula, de estratégias diferenciadas para os alunos, todos ganham, não só aquele aluno deficiente, né? Semana passada eu fiz uma formação de professores, onde eu estava orientando professores a trabalhar no tema de geomagnetismo, né? E aí, no caso, esse aluno, um professor me perguntou, mas eu vou ter que preparar 2 materiais, né? Eu falei com esse professor, falei assim, na verdade não, você organiza um único material e que todos saem ganhando na sala de aula. Você está querendo me dizer o seguinte, que o intérprete de Libras para fazer uma conferência, para uma apresentação é uma coisa. O intérprete de Libras para trabalhar na escola,
ele tem que ter outras formações. Sim. É isso? Licenciatura, de preferência licenciatura. E a lei já contempla isso, né? Hoje no Estado, as admissões de professores interlocutores, eles passam por isso. Você precisa ter alguma formação pedagógica para você ter esse profissional ali, porque senão não tem muito... Tem o professor que tem a formação pedagógica, Sim. que conhece tudo do assunto, da aula que ele está dando, e tem o intérprete de Libras. Ou seja, o intérprete de Libras vai ter que também ter, basicamente, o conhecimento que o professor tem de pedagogia. Para trabalharem juntos, ou na aula que ele está dando, seja geografia, português, Exatamente, matemática, ciência, exatamente. para ele poder transmitir bem. Sim. Na verdade, é sempre um trabalho em conjunto, né? Então, não é um trabalho isolado. Então, esse profissional, esse professor, o titular e o intérprete, eles trabalham em parceria. Esse é o modelo ideal, né? Quer dizer, o intérprete, no fundo, ele passa a ter conhecimento mais do que o professor. Ele tem que ter o conhecimento do professor e mais. Hoje eu falo que os professores interlocutores, de uma forma geral, né, eles acabam fazendo o ensino médio de novo, né? E acabam ganhando muita bagagem educacional, porque eles acabam tendo que desenvolver atividades com todos os profissionais de todas as outras disciplinas, né, para atender aquele aluno surdo. Quanto tempo uma pessoa demora desde o início, ou seja, eu nunca mexi com isso, até me tornar um mestre em Libras? Quanto tempo? Um curso de quanto tempo? Na média, a gente pensa em um curso até 2 anos, né? Então, 2 anos de formação em língua de sinais, saindo do básico, intermediário e avançado. 2 anos. Você consegue já se comunicar bem com o surdo. Aí, claro, se a sua área de interesse for uma área educacional, então é recomendável que você tenha cursos de didática, metodologias de ensino, para contemplar isso. Mas muitas vezes os profissionais eles acabam indo para a esfera artística, a esfera administrativa, então isso muda muito de interesses, né? E para o deficiente, 2 aspectos, aquele que nasceu surdo, aquele que ficou surdo, muda alguma coisa no aprendizado? Sim, muda, né? Eu consigo perceber que a idade de perda da audição, ela compromete o processo cognitivo de aprendizado desse aluno. Então, por isso que a orientação quando os pais identificam a surdez no filho, né, imediatamente é interessante já procurar um apoio, né, de fonoaudiólogo, a equipe médica é importante, mas também uma escola que ensine Libras para esse aluno, né? Porque se isso não for feito numa idade, né, todo o processo educacional desse aluno fica comprometido, e fica mesmo. Eu recebi há uns 4 anos atrás 2 alunas no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, elas não sabiam diferença de número par e número ímpar. No nome delas, elas não conseguiam identificar uma vogal e uma consoante. Estamos falando de um aluno do primeiro ano do ensino médio. Interessante. Né? E hoje, para a pessoa que quer aprender Libras, tem muitas escolas? É fácil achar um curso? Sim, na verdade, são várias. Aqui em São Paulo, de uma forma geral, a gente tem bastante escolas, institutos que oferecem esse curso, né? Projetos ligados também à universidade, então a gente oferece cursos, inclusive gratuitos, para quem é pais de filhos surdos e filhos com pais surdos. Ok. Rafael, nosso tempo está acabando, né? Você quer deixar algum contato seu? Sim. Para mais informações, o meu e-mail é rafael.dias.silva@usp.br e um telefone que é o 2090-0040 para cursos de Libras e outras formações. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo trabalho que você desenvolve, né? Eu que agradeço o convite, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.